Olá pessoal, bem-vindos ao tarô dessa semana, terça-feira, dia 31 de janeiro. A gente vai usar o tarô of the 78 Doors, que é o... Deu empate, né? Ontem eu lancei votação. Galera, olha aí minha coleção, escolha aí um deck pra gente fazer, né? E aí ganharam dois, né? Os dois tiveram uma mesma votação. Então vou fazer um essa semana e o outro eu vou fazer semana que vem. Semana que vem vai ser o Universal Celtic Tarot. Então vamos embora, sem mais delongas. Vamos ver as orientações do tarot para essa semana. Por favor, se inscreva no canal, dê um joinha. Hoje eu tô meio desarticulado porque esse calor ele me derruba, né? Então um calor desgraçado. Vamos embora. Antes de mais nada, eu acho legal eu falar um pouco sobre esse tarô aqui. Esse tarô das 78 portas eu conheci através da patroa, ela usava. E eu confesso, a primeira vez que eu vi ele, eu torci o nariz. Eu falei, não sei se eu gosto dele. Aí eu comecei a ver mais e aí eu me apaixonei por esse tarô. E ele é um tarô muito, assim, rico. Ele é um tarô como o nome fala, né? Ele mostra várias portas, né? Então, porta, né? Porta. Algumas cartas tá lá bem discretinho no fundo e tal. Tem algumas cartas que eu não algumas poucas cartas eu não sou tão assim, por exemplo, essa rainha de espadas que tá saindo esse fantasminha da cabeça dela e tal. Mas a grande maioria das cartas eu adoro. E as ilustrações são sensacionais, né? Eu já falei algumas vezes no meu canal dessa artista, a Antonella Platano, né? Nossa, o traço dela é sensacional, né? Deixa eu ver aqui na internet. Tem outro tarô que eu sempre falo dela. Platano Tarot. Tem outro tarô que ela faz que eu adoro, que eu tenho. Wheel of the Year Tarot, que eu tenho, eu gosto muito dele. É da Antonella Platano, ela que desenhou. Deixa eu ver se tem mais um. É esse. Tem o Universal Goddess também, que eu tô pra olhar, ver se é bom. Se você conhece o Universal Goddess Tarot, me escreve nos comentários, viu? Fala um pouco o que você acha deles, depois eu vou dar uma olhada. Tudo que é da Antonella Platano, assim, a arte dela eu acho sensacional. Mas vambora, galera. Sem mais delongas, acho que o zoom tá... Vou tirar um pouquinho o zoom, qualquer coisa eu ajusto depois. Então, vamos pedir pra espiritualidade. Eu amo embaralhar esse tarô, é uma cartas... Comprar da Lois Carabeu é outra história, né? Pra quem não sabe, é da Lois Carabeu esse tarô. Então eu tenho uma coleção gigantesca de tarôs que eu comprei da AliExpress, da Shopee, alguns comercializados inclusive exclusivamente por eles. Mas comprar um bom tarô da Lois Carabeu e embaralhar ele é coisas de tarólogos viciados, né? Então, vamos lá, pedir para a espiritualidade uma orientação do tarô através do tarô das 78 portas. Se eu consigo tirar um pouco o zoom. Isso aí. Carta grande é legal que eu não preciso dar zoom, né? A gente já... 2 de ouros, 2 de paus, 3 de paus. Beleza. Semana com 2 de ouros, 2 de paus, 3 de paus. Olha, são cartas que eu gosto. Eu fico aqui de lado para não... Isso aqui tá na frente, né? Bom, o 2 de ouros, ele é uma carta que, assim, ele... Em alguns tarôs, por exemplo... Pra quem lembra do tarô de Rider-Waite, o 2 de ouros era aquele cara meio... que parece um pajem, né? Mas não da carta do pajem, ele parece a função do pajem. Com um pentáculo para cima, um pentáculo para baixo, meio perdendo equilíbrio, atrás as águas assim, o barquinho na água, tudo meio turbulento e tal. Representa, né, naquele tarô, representa a instabilidade do início de planos, início de movimentos materiais, né? Aqui no tarô das 78 portas, eu acho interessante que a Antonella Platano, né, junto com o... quem foi que criou? Pietro Aligo.
eles tiveram um conceito nesse tarô que envolve as emoções também. Lá no tarô de Rider-Waite você vê a água no fundo. Aqui você vê as pessoas mergulhando na água. E esse ato de mergulhar, e a porta tá aqui no fundo dessa piscina, desse lago, né? Então você vê que esse tipo de ação de mergulhar, ele é muito mais entusiástico do que tentar equilibrar dois pentáculos, assim, achar o equilíbrio. Então, eu gosto do 2 de ouros desse tarô, tanto quanto o 2 de ouros do tarô mitológico, que é o Dédalo, assim, com as ferramentas pra cima. Nossa, eu vou começar a trabalhar, que legal. Aqui é mergulhando, vamos mergulhar nesse caminho e tal. Ontem, na leitura do céu da semana, né? Na verdade, minha câmera tá espelhada. Então, ontem, no tarô da semana, no céu da semana, eu falei muito das ações práticas, decisivas, vigorosas, para início de coisas. É o que esse 2 representa. O 2 do tarô de Rider-Waite não, mas o 2 de ouros do tarô das 78 portas, sim. Ele é o entusiasmo, né? E eu gosto. Eu acho que a gente foi planejando coisas no final do ano, na passagem do ano, e aí depois que Mercúrio foi para movimento direto e que não tem mais nenhum planeta retrógrado, vem esse 2 de ouros, tipo, faça, isso é muito legal. E aqui o 2 e o 3 de paus, eles são cartas muito semelhantes. No tarot de Rider-Waite, o 2 de paus é o cara olhando com o planetinha na mão, olhando no horizonte, né? Num rio, tá, os barquinhos no fundo. No 3 de paus é um cara em cima do precipício olhando, né? Olhando, os dois só olhando. Aqui é interessante porque o 2 é o potencial começando. Essa pessoa atravessando essa porta, ela é começando a sair do estado de ideia e começar a olhar na prática, né? Então, ela está atravessando a porta sem abrir a porta materialmente, porque as coisas ainda não são concretas, entendeu? Ela está muito mental ainda, tipo, nossa, vamos lá ver alguma coisa. E aqui também, né, um caminho de um farol, uma sinalização. Tiago, você está sendo muito vago, explica melhor isso, vamos explicar melhor. Quando a gente está no começo do ano, num momento astrológico que a gente está de vigor, de otimismo, a gente está dando passos iniciais, mas as coisas ainda não estão muito concretas. É como se ainda existisse um monte de coisa para fazer ainda. Entretanto, uma coisa é cair cartas que, por exemplo, um as, ou por exemplo, uma estrela, né, que é do tipo, é otimismo, mas será que vai dar? Ou caiu uma lua, ou uma sacerdotisa, que é uma carta inicial e tal, ou um 2 de espadas, que é a necessidade de fazer movimentos, mas não tem, são cartas que não traz aquela carga do tipo, nossa, eu usei a estrela como exemplo errôneo, mas por exemplo, a lua, o 2 de espadas é o início a sacerdotisa, cartas de inícios de coisas, mas que não tem muita otimismo, não tem muito otimismo. Essas duas cartas, aliada a essa, né, que na leitura de 3 cartas, para quem me acompanha, que é aluno meu, sabe que a gente precisa fazer uma amálgama, uma junção desses significados. Então, essas 3 cartas juntas, elas trazem uma vibração de otimismo muito grande, né? Obviamente, poderia ter um sol, poderia ter um 9 de ouros, poderia ter cartas mais otimistas, né? Mas o momento astrológico aliado a essas cartas são cartas muito boas. Existe um ano de coisas para fazer. É como se esse ano fosse um ano de ações práticas. Fazer as coisas acontecerem. Resolucionar coisas no final do ano e para isso tomar essas atitudes no começo do ano. Então, assim, por muito tempo, muitas das leituras que eu fazia do céu, muitas das leituras que eu fazia do tarô, muitas leituras que eu usava de outros oráculos, isso desde 2018 até aqui, né? Caía muito, na verdade desde 2016 até aqui, caía muitas coisas assim do tipo, planeje, o que você quer fazer, o que você quer realizar. Eu tenho um perfil eu atraio um perfil de clientes muito específico, inclusive antes de gravar esse vídeo eu estava atendendo uma pessoa com esse perfil, que é transição de carreira. Eu atraio muito cliente que está fazendo transição de carreira. E eu sempre falo para eles uma coisa que os meus mentores espirituais, os mentores que eu incorporo, que me acompanham, falam para mim. A vida precisa fazer sentido, a vida precisa valer a pena, a vida precisa ser desfrutada. Essas coisas precisam
precisam andar juntas. Não adianta fazer sua vida valer a pena, ter um significado, se você não desfruta. Então, por muito tempo, a gente foi falando, a equipe aqui que me acompanha, né? A gente foi falando... O que é que você realmente gosta? Se vê fazendo aquilo, planeja isso, veja que transitar para isso vai te trazer felicidade, mesmo com os desafios juntos, né? E aqui é um ano de ação, de início mesmo dessas coisas, sabe? E eu já fiz a minha transição de carreira. Eu estou fazendo transição de projetos, né, para adicionar coisas na minha vida, projetos na minha vida. E pessoalmente falando, eu dei passos muito importantes essa semana para questões pessoais e de realização de vida, porque o céu está favorável e eu estou vibrando junto com isso. O pulo do gato de usar a astrologia, usar o tarô, usar a mediunidade a seu favor, é isso, é entender aquilo que você quer e vibrar junto com o que o momento pede. Momento de planejamento, momento de introversão, momento de esclarecimento, momento de discernimento, momento de planejamento, momento de ação, momento de decisões, né? Que é o momento de decisões, ações, ainda para um começo de jornada, ainda para um começo, mas que se torna otimista, que se torna bastante... que promete bastante coisas legais, assim. Então, boa sorte para vocês nas suas caminhadas, nas suas decisões, nas suas ações práticas. Se você não fez a lição de casa, planeja para você, porque essas cartas são cartas de planejamento, e faça ações vigorosas nesses planejamentos, certo? Então, galera, é isso. Dê um joinha, assina o canal, né? Me segue aqui no Instagram, que lá eu posto bastante coisas. E a gente encerra esse vídeo por aqui e se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.